O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para um lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Meus irmãos, que palavra poderosa, né? Você lê um evangelho desse e eu fico assim, com o coração abrasado pelo poder que há nessas palavras de Jesus. Jesus disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações. Aí ele diz, para nos consolar: mas tende coragem, eu venci o mundo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que o salmista de hoje vem dizer para nós que diante dele toda a terra deve cantar louvores. Diante do Senhor todos os reinos devem se curvar. O apóstolo Paulo disse que ao nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e até nos infernos todo joelho e toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Ele é Senhor. E Ele é Senhor por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Senhor porque Ele é Deus. O nosso credo, aquilo que a gente professa todo domingo, principalmente no credo niceno-constantinopolitano, por que tem esse nome? Porque teve dois concílios, um concílio na cidade de Niceia e um concílio na cidade de Constantinopla. E esses dois concílios juntos definiram que Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ou seja, tem a mesma substância, tem a mesma natureza, é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Para você entender, eu estava ali pensando, e o Senhor colocou no meu coração, para você entender, porque nós estamos vivendo na liturgia da palavra. Agora estamos vivendo a novena de Pentecostes, né? A novena para recebermos o Espírito Santo em Pentecostes. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E tudo foi feito por meio do Espírito Santo. Tudo foi feito por meio do Pai. Tudo foi feito por meio do Filho. Aí você pode dizer: Denis, como é isso? Eu estava ali sentado e o Senhor colocando no meu coração uma maneira que eu pudesse explicar a você como é que três pessoas é um só Deus, sem ser três deuses.
E essas três pessoas não são a mesma pessoa, são pessoas distintas uma da outra, são diferentes uma da outra na questão de ser pessoa, mas na substância, na natureza, é Deus, um só Deus. Como? Tem essa vela aqui no altar, isso aqui é o quê? Uma vela, não é isso? Lá no altar tem outra vela, aquilo ali é o quê? Uma vela. E tem o círio pascal. Isso aqui é o quê? Uma vela. Essa vela é aquela? Essa vela é essa? Mas todas as três são vela. É um exemplo um pouco até michuruca, porque a gente não pode dar exemplo nenhum na terra para explicar a Santíssima Trindade, mas só para você entender um pouquinho dessa doutrina. Então veja, o Pai é Deus. Pai é vela, né? Não é vela aqui? O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito é Deus. O Pai não é o Filho quanto pessoa. O Pai não é o Espírito quanto pessoa. O Espírito não é nem o Pai e nem o Filho quanto pessoa, mas é igual a vela, como natureza, como substância é Deus. Deu para entender um pouco aí? Então são três pessoas, mas um só Deus, uma só divindade, uma só deidade. Não são três deuses, é um só Deus. Podemos até usar essa expressão, mas não é muito adequada, que subsiste em três pessoas distintas. Foi por isso que quando Deus estava criando tudo, diz assim o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí diz no segundo versículo: e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aí você diz: Denis, então Deus criou e o Espírito também estava criando, dando ordem, organizando tudo. Aí você diz: e onde está onde está Jesus? Onde está o Filho? João capítulo 1, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como foi que Deus criou tudo? Falando: haja luz, e a luz foi feita. Jesus é a palavra, o Verbo eterno de Deus. Tudo, João, 1 capítulo, versículo 1: no princípio a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo foi feito por ela. Ele diz que tudo foi feito pela palavra, tudo aquilo que é visível e tudo aquilo que é invisível. E quando ele diz tudo aquilo que é visível, é tudo que é material. E tudo aquilo que é invisível não é, por exemplo, o coronavírus, não. O coronavírus, ele está dentro daquilo que é visível. Quando diz que tudo o que é invisível foi feito pela palavra, ele está dizendo que o mundo espiritual, os anjos, os seres espirituais que são invisíveis, foram criados pela palavra de Deus. Isso é doutrina da nossa igreja, minha gente. Só que muitas vezes isso não é ensinado, e por não ser ensinado, a gente acaba se perdendo pelo mundo. A primeira leitura de hoje a gente não leu, mas eu vou ler aqui bem rapidinho, né, por causa da hora, só para vocês entenderem, porque se a gente não escutar, se a gente não ler, se a gente não aprender sobre Deus, acontece isso aqui que aconteceu na primeira leitura. Veja, escute, eu não vou explicar não, só para você escutar. Veja: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Veja o que eles disseram:
Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. E tem muita gente na Igreja Católica hoje que ouviu dizer que existe o Espírito Santo, mas está quase na mesma condição desse povo aqui, que não sabe quem é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz aos Coríntios assim: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por uma ação do Espírito Santo. E ninguém pode dizer que Jesus é maldito se o Espírito Santo estiver nele. Lembra de Nossa Senhora, primeiro mistério de hoje? Eis que a Virgem, foi anunciado que a Virgem conceberia e daria a luz ao Filho de Deus. E ela perguntou: como se fará isso? Como se fará isso? O que foi que o anjo disse? A sombra do Altíssimo te cobrirá. Essa sombra do Altíssimo, meus irmãos, não é uma sombra feita a minha e a sua, não. Quando ele diz a sombra do Altíssimo te cobrirá, ou seja, o Espírito Santo te cobrirá com todo o seu poder. Aí ele diz: e o ente que nascer de ti será chamado Santo. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que concebeu, que gerou carnalmente no seio da Virgem Maria a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo de Nazaré, que foi enviado pelo Pai. E a gente precisa conhecer isso, porque se a gente não souber disso, a gente se perde. A gente se perde na nossa fé. Quando o padre aqui, quando o padre diante do altar, o padre chega aqui e impõe as mãos, pedindo o Espírito Santo sobre as espécies do pão e do vinho, aquilo chama-se epiclese ou epíclese. Ele impõe as mãos sobre as duas substâncias, no caso as três, porque tem um pouco de água, pão e vinho e um pouquinho de água. Ele impõe as mãos e ele pede o Espírito Santo para que o pão e o vinho se tornem o quê? Corpo e sangue. Então é um mistério. Assim como o Espírito Santo desceu sobre Maria e gerou carnalmente no ventre dela, a segunda pessoa da Santíssima Trindade foi gerado no ventre de Maria por meio do Espírito Santo, assim também a segunda pessoa da Santíssima Trindade, por meio do Espírito Santo, que é pedido pelo Padre, é transubstanciado aqui no altar, de pão e vinho, para corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um mistério. Quem não entende esse mistério, faz aquilo que os discípulos de Jesus fizeram lá no capítulo 6 de São João. Teve uma semana. É por isso que é importante você rezar e você ler o Evangelho todos os dias. Teve uma semana inteira, e eu até coloquei no meu canal do YouTube a reflexão todos os dias sobre a Eucaristia, do capítulo 6 de São João. E lá no finalzinho do capítulo 6 de São João, Jesus começa a dizer: a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue terá vida nele. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue estará em mim e eu nele. Aí, lá no versículo, se eu não me engano, é o versículo 60 do capítulo 60 ou é 66 do capítulo 6 de São João, diz assim: quando Jesus começou a dizer que a carne dele era verdadeiramente comida e o seu sangue era verdadeiramente bebida, alguns discípulos, diz assim, alguns não, diz assim, muitos dos seus discípulos acharam esta palavra pesada demais e era difícil de ouvir. Esse ouvir não é somente escutar, não, é ouvir mesmo e guardar no coração e crer naquela palavra. Aí diz assim, eles disseram que essa palavra é muito dura para ser ouvida, e diz assim, e a partir daquele momento muitos dos seus discípulos o deixaram e foram embora.
Hoje acontece isso ainda. Muita gente que não tem fé para acreditar que no altar o pão e o vinho se transubstancia no corpo e no sangue de Cristo, deixa a Igreja Católica e vai para outro lugar, e vai para lá colocar fé em algo que a pessoa, mesmo que está celebrando, diz que é um símbolo. Sai da igreja, sai da fé verdadeira e vai para outra fé, para colocar fé naquilo que a pessoa mesmo que está celebrando não acredita que é corpo e sangue, diz que é um símbolo do corpo e do sangue. E isso acontece por quê? Exatamente por isso que aconteceu aqui na primeira leitura. Porque a pessoa, não tendo o Espírito Santo, não tendo recebido o Espírito Santo, ou até mesmo recebeu, não dá ouvido ao que o Espírito da verdade está ensinando. É o que Jesus ensina essa semana todinha. A semana passada e essa, ele vai falar do Espírito, do Espírito, do Espírito. Para terminar, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 3 da primeira leitura de hoje. Então Paulo perguntou: que batismo vós recebestes? Eles responderam: o batismo de João, aquele batismo de João Batista. E tem muita gente, muitas denominações religiosas que acreditam no batismo de João Batista. Aí ele diz assim, Paulo lhes disse: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Tendo ouvido isto, eles foram batizados no nome de Jesus. E tem muitas outras dessas igrejas que batizam somente no nome de Jesus. Eu te batizo no nome de Jesus, porque em muitos textos bíblicos diz assim: foram batizados no nome de Jesus. Esse ser batizado no nome não significa dizer que é para ser batizado da seguinte maneira: eu te batizo no nome de Jesus. Não, ser batizado em nome de Jesus é ser batizado na autoridade, a autoridade que Jesus ordenou aos apóstolos. E qual foi? Mateus 28, versículo 19: ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos ensinei. Isso é batizar em nome de Jesus, é batizar no ID, o ID de Jesus, batizar na autoridade de Jesus. E Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi somente em nome dele, foi em nome da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que nós fazemos na igreja é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dizer que nós fazemos para o Pai, por meio do Filho, na ação do Espírito. Observe na missa as orações da missa. Nunca é uma oração direcionada a Jesus. A única oração que é direcionada a Jesus na missa é: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. É a única oração que é direcionada a Jesus. Todas as outras é direcionada ao Pai, pelo Espírito, no nome do Filho. É só você observar isso. Ele diz: ó Pai, nós te pedimos assim, 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 em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do Espírito, ou na unidade do Espírito. É sempre o Pai. Toda a missa é direcionada ao Pai, em nome do Filho, pela ação do Espírito. A gente precisa saber disso, amém? E vamos colocar isso na nossa vida. De manhã, quando você acordar, todos os dias, diga assim: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje? Porque Jesus está aqui, sim, mas Ele está por meio do Espírito. Lógico que Ele pode estar presente também, porque Ele é Deus. Ele pode estar em qualquer lugar que Ele quiser, ao mesmo tempo, à mesma hora. Mas quando Ele diz: eis que eu estarei convosco, Ele está por meio do Espírito. Porque o Filho está todo no Espírito e todo no Pai, e o Pai está todo no Espírito e todo no Filho. É uma comunhão de amor, uma comunhão plena. Não se divide, viu?
É 3 pessoas diferentes, mas não se divide nunca, é um só Deus. Amém.